Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Que presença, que comunhão. Sabe, não sendo modesto, mas fica até difícil pregar depois dessa presença. É muita responsabilidade, mas eu tenho certeza que o Ministério de Louvor já preparou o seu coração. E Deus agora vai plantar uma semente. E eu quero te convidar a colocar toda a sua atenção na palavra, porque Deus vai liberar alguns gatilhos, Deus vai liberar algumas direções sobre a tua vida. E se você estiver ligado, você vai sair daqui com um novo propósito. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Obrigado, pastor. Durante o louvor, a ministração, eu gritei muito, porque quem não canta, grita. E aí a garganta foi até um pouco embora. Aleluia. Segundo Reis, o capítulo é o de número 4. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Se você encontrou, acompanhe a leitura comigo, que diz assim, segundo a Reis, capítulo de número 4. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? E disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora, fechou a porta. Repita comigo: feche a porta. Sobre si e sobre seus filhos, esses lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o teu azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém? Pai, eu quero te louvar nesta manhã por esta palavra, por este culto, por este momento de comunhão, Pai. Senhor, nesta manhã fala com a tua igreja, Pai. Senhor, fala conosco. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir, Pai, aquilo que queremos, mas também aquilo que precisamos ouvir, Pai. A tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te louvo nesta manhã. Amém. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Não perca essa conexão que está aqui neste lugar. O texto vai dizer que essa mulher, ela vai perder o seu esposo. E essa mulher, ela vive em um tempo em que a mulher, ela não tinha ainda o mercado de trabalho a favor dela. Em Israel e nos países islâmicos, a mulher, ela é totalmente submissa ao marido. Então, o marido representava para essa mulher o seu sustento, representava para essa mulher dias melhores. O marido representava para essa mulher o crescimento do lar e da família. Só que essa mulher vai perder o marido. E quando ela perde o marido, ela também perde os sonhos, os projetos, perspectiva de dias melhores. Essa mulher, ela perde a esperança
junto com a perda deste marido. E quem sabe, nesta manhã, você entrou aqui desta forma, com os sonhos, com os projetos, com uma perspectiva de dias melhores, frustrados por causa de uma pandemia, por causa de algo ou de alguém que você perdeu, por causa de sonhos que foram frustrados. Mas nesta manhã, eu quero te dizer que há um Deus que está contemplando e vendo tudo que você tem passado. E há uma resposta de Deus para a tua vida nesta manhã. E se você pode ajudar o pastor, pode glorificar com ele. Eu vejo então um cenário diante dos meus olhos. Esta mulher indo para o cemitério sepultar o marido. E junto com o esposo, ela sepulta os sonhos e dias melhores. E então essa mulher volta para casa. E quando essa mulher finalmente senta no seu sofá, ela olha para os filhos e percebe que ainda há uma perspectiva. Porque naquela época era louvável quem tinha filhos homens, porque é eles que davam continuidade no clã da família, é eles que davam continuidade no trabalho, é eles que traziam o sustento para casa. Então essa mulher pensava consigo: os meus filhos vão trabalhar e vão cuidar de mim. Mas quando essa mulher termina de pensar isso, na porta da sua casa, alguém bate lá de fora. E essa mulher, ao atender, é um credor. Porque ao longo da vida, o seu marido havia adquirido dívidas. O seu marido havia adquirido dívidas. E agora aquele credor veio cobrar. E quando aquele credor chega, a mulher não tem dinheiro. Então o credor faz àquela mulher uma proposta: me dê os teus 2 filhos, e eles trabalharão e vão quitar a dívida. Eu os levarei como escravos. Perceba que às vezes a gente ainda tem uma perspectiva, uma luz no fim do túnel, de que algo poderá mudar a nossa realidade. Mas o nosso problema é que nós colocamos a nossa confiança e a nossa perspectiva em coisas. E nessa manhã, eu quero trazer à luz do seu entendimento que nós vamos mudar essa perspectiva, nós vamos virar a chave, nós não vamos mais colocar a nossa perspectiva, a nossa esperança em coisas, em pessoas, mas nós vamos mudar esse cenário e vamos colocar a nossa confiança no Deus eterno, naquele que pode trazer a resposta e a solução para a minha e a tua vida. Martin Luther King tem uma frase que ele diz: eu coloquei algumas coisas em minhas mãos, mas caíram ou escaparam por entre os dedos. Mas tudo aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor estão de pé e permanecem até hoje, para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia! Então essa mulher, diante dessa situação, diante da proposta que ela recebeu, ela vai tomar uma decisão. Sabe, quando nós estamos diante dos problemas, eles têm o poder de nos parar, de nos frear. Os problemas, eles têm o poder de tirar o nosso poder de raciocínio. Mas essa mulher, ela estava centrada, e a confiança dela estava em Deus. Sabe, essa mulher estava triste, mas a tristeza não governava a vida dela. Essa mulher estava em crise, mas a crise não governava a vida dela. Essa mulher estava em depressão, essa mulher estava em desespero, mas o desespero não controlava a vida dela, Lucas. E ela vai tomar uma atitude, ela vai procurar Deus. Sabe, aqui eu aprendo algo forte com essa mulher, que Deus não tem que ser a última opção que nós buscamos, mas sim a primeira. Porque quando nós buscamos primeiro a Deus, Ele nos dá a direção certa. E quando essa mulher vai até o homem de Deus, e nessa época, o homem de Deus, ele representava a autoridade máxima na terra. Ele representava a presença de Deus na terra. Então essa mulher vai até Deus, e ela vai narrar a história dela. Eu perdi meu marido,
ele era o teu auxiliar, e agora o credor veio e quer tomar os meus filhos. O que eu devo fazer? Essa mulher vai diante de Deus e expõe os seus problemas. O problema de nós hoje é que primeiro nós colocamos nas redes sociais, primeiro nós contamos para o vizinho, primeiro nós contamos para a amiga o nosso problema. E aí depois que nada dá certo, a gente recorre a Deus. Mas essa mulher não, ela está conectada e ela vai diante do homem de Deus e diz: eu perdi o meu marido, eu perdi os meus filhos, o que eu faço agora? Sabe, essa mulher vai nos ensinar algo, que mesmo que eu não saiba o que fazer, mas eu sei em quem eu tenho que recorrer. Sabe por quê? Não saber o que fazer é aceitável diante de algumas situações. Nós não temos todas as habilidades para resolver tudo, mas essa mulher me ensina que ela sabe a quem recorrer, porque não saber o que fazer é aceitável, mas não saber a quem recorrer é inadmissível. Nós que servimos a Deus, temos que ter o entendimento que primeiro, nós temos que recorrer a Deus, recorrer ao trono de Deus. E então, o homem de Deus, ele vai então fazer um propósito para essa mulher. Ele vai dizer: vai em todos os teus vizinhos, busque vasilhas, muitas, entra para o teu quarto e fecha a porta. Sabe, o credor veio e fez uma proposta para aquela mulher. E a proposta era perder os filhos. A proposta era entregar os filhos. A proposta era desunir a família. Só que o homem de Deus, ele vem e entrega para aquela mulher um propósito. E o propósito é continuar com os filhos. O propósito é somar a família. O propósito é continuar com a família unida. Sabe, muitas vezes o inimigo, ele vai fazer uma proposta para você. E a proposta é sempre que você perca algo que você tem. Sabe, às vezes ele vai fazer você perder a tua dignidade, fazer você perder o teu prestígio, fazer você perder a tua família. Só que o propósito de Deus é unir a família. O propósito de Deus é somar e agregar valores na tua vida. Sabe por quê? Porque a prova disso é que o propósito de Deus é sempre maior que a proposta. A proposta, ela vai te trazer uma solução imediata. Mas o propósito vai trazer uma solução duradoura. A proposta vai fazer você perder a sua família, mas o propósito de Deus vai fazer você viver uma vida plena com a tua família. Então, nesta manhã, eu vim rejeitar a proposta do inimigo na tua vida e te apresentar o propósito de Deus. Porque o propósito permanece, mas a proposta, ela tem término. A proposta, ela acaba com a tua vida, mas os propósitos de Deus te fazem chegar a um lugar de destino, te fazem viver uma vida eterna. O propósito de Deus te faz crescer, te faz tornar hábil. O propósito de Deus te faz viver as promessas. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não abra mão do propósito pela proposta. Sabe, a proposta te engana, mas o propósito te revela. A proposta te engana, mas o propósito te revela. Muitos homens confiaram na proposta e perderam o propósito. Sansão foi nasceu vocacionado, nazireu, para um propósito de Deus, ajuizar sobre Israel. Mas uma mulher vai fazer uma proposta para ele e vai tirar ele do propósito de Deus. Sabe, Deus vai ungir Saul e ele tem um propósito, reinar sobre Israel.
mas ele vai dar crédito à proposta. E a Bíblia vai dizer que Deus rasga o ministério, Deus rasga, Deus tira o reinado de sobre a vida de Saul, porque ele deu crédito à proposta. Sabe, quais são as propostas que têm chegado à sua porta? Quais são as propostas que têm te tirado da direção e do propósito de Deus? Sabe, muitas pessoas, Deus fez N promessas, N propósitos, e faz anos, e elas não estão vivendo esses propósitos, porque estão dando crédito à proposta. A proposta, ela nos cega para o propósito. A proposta nos tira da direção do propósito. Mas nesta manhã, você vai dar crédito à voz de Deus, e você vai caminhar no propósito. Sabe? Então essa mulher vai receber do profeta uma direção. E a direção é: pegue vasilhas e vasilhas vazias. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Só que todo propósito precisa cumprir princípios para que ele seja estabelecido e ele se cumpra nas nossas vidas. E o princípio, ele está no versículo 4 e no 5. Disse Eliseu: vai e pede vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. O problema é que muitos de nós quer viver os propósitos, mas não quer cumprir os princípios. E não existe propósito sem cumprimento de princípios. Sabe, a Bíblia é um livro de ação e reação. Eu ajo e Deus reage. Sabe, quando Davi lança a pedra, ele agiu. Gigante no chão, Deus reagiu. Então Deus fez o propósito, eu preciso cumprir os princípios. Sabe, Deus até pode fazer tudo, mas se Deus fizer tudo, pastor, fica sem graça. É por isso que Deus deixa os princípios, para que nós possamos cumpri-los. E os propósitos seja a consequência do cumprimento dos princípios. E a gente viva qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha, para a tua vida, para a SEDAC nessa manhã. Então aprenda a cumprir os princípios. Oh, aleluia. Sabe? E o princípio é: entra no teu quarto e fecha a porta. Por quê? Porque aquela mulher precisa de um milagre. E milagre só acontece de porta fechada. Sabe, aquilo que eu peço de porta fechada, Deus me dá em público. Aquilo que eu ajoelho e peço de portas fechadas, Deus me honra em público. Sabe, aquilo que eu peço no secreto, Deus me honra em público. Sabe, aquela mulher precisa de um milagre. Que uma vasilha de azeite faça transbordar todas as outras. E para o milagre acontecer, eu tenho que entrar para o quarto e fechar a porta. Porque é lá no quarto, é lá no secreto, como diz em Mateus, que Deus me ouve. E o teu Pai que te ouve em secreto te responderá. Sabe, aquela mulher precisa de um milagre. E eu só tenho autoridade para falar com a morte, se antes eu falar com aquele que é o dono da vida. Eu só tenho autoridade para expulsar o problema da minha vida, se antes eu falar com aquele que é o solucionador de problemas. Não tem como, Lucas, eu chegar diante do problema. Porque para mim profetizar sobre o problema, eu preciso ter autoridade. E autoridade só tem quem está dentro do quarto. Sabe, aqui no púlpito não revela quem eu sou.
Aqui no púlpito eu posso maquiar quem eu sou, mas lá no secreto é onde eu adquiro intimidade e a autoridade com Deus. E aí quando aquela mulher entra e fecha a porta, ela precisa de um milagre da multiplicação. E para multiplicar, querido, você precisa falar com Deus. Sabe, para Deus multiplicar aquilo que está escasso na tua vida, tem que entrar para o quarto. Para Deus falar com você, tem que entrar para o quarto. E a Bíblia me prova isso. Sabe, aqui em 1 Reis, capítulo 17, o próprio Eliseu, ele está diante de uma situação que o filho de uma mulher morre. Diz assim: depois dessas coisas adoeceu o filho da mulher, a dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele morreu. E disse a Elias: que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste a mim, trazestes à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu ele: dá-me o teu filho. Ele o tomou dos teus braços e o levou para cima, ao quarto onde ele habitava, e o deitou em sua cama. Elias vai levar o menino para o quarto, porque quarto é lugar de milagre, quarto é lugar de ressurreição, porque quando eu me curvo diante de Deus, quando eu clamo diante de Deus, sabe, ainda que eu feche a porta, escute isso, quando você fecha a porta do teu quarto, Deus abre a porta do céu. E quando Deus abre a porta do céu, o milagre desce, a ressurreição acontece, a restauração no casamento acontece, a restauração nas finanças acontece. A porta que outrora estava fechada, agora se abre, porque uma porta se fechou e a porta maior se abriu pela autoridade de Deus. Nessa manhã eu profetizo que você agora vai entrar para o teu quarto e fechar a porta, porque de porta fechada, milagre acontece. Sabe, Atos capítulo 9, vai dizer que uma mulher chamada Tabita, o nome dela traduzido Dorcas, essa mulher servia a Deus, era uma mulher de obras, e ela vem a morrer. Então eles vão chamar Pedro para orar por ela. Atos capítulo 9, o versículo 40 diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Olha o poder de fechar uma porta e ajoelhar. Surte muito mais efeito do que você procurar ajuda em A ou B. Surte muito mais efeito do que você contar para A ou B o teu problema. E ele disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, se assentou. Sabe, o versículo anterior diz que Pedro manda todos sair do quarto. Sabe por que Pedro manda todos sair do quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. Quarto representa relacionamento. Quando você e sua esposa entram para o quarto, é momento de intimidade, é momento de relacionamento. E é isso que o texto quer dizer. Entra para o teu quarto para se relacionar com o Pai. Entra para o teu quarto para manter intimidade com o Pai. Porque só quem tem intimidade pode profetizar sobre as circunstâncias contrárias. Só quem tem autoridade, relacionamento e intimidade pode dizer para a circunstância que Deus é maior. Aleluia. Porque milagre só acontece de porta fechada. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. O meu horário já venceu. Sabe, eu quero que nessa manhã você saia daqui entendendo que a primeira coisa que você tem que buscar é a opinião de Deus na tua vida.
Sabe, eu lembro quando Lázaro ficou doente. Marta e Maria não sabiam o que fazer, mas elas mandaram chamar Jesus. Ainda que Jesus se atrasou e Lázaro morreu, mas elas primeiro buscaram em Jesus. Sabe, quando Jesus chegou, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Sabe, o interessante do texto é que Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus diz: sai para fora, todos que estavam dentro daquele sepulcro sairiam. Então Jesus é objetivo em dizer Lázaro. Sabe por quê? Porque o poder de Deus, ele vai além do que pedimos, além daquilo que desejamos. Sabe, o poder de Deus, ele pode mudar circunstâncias. E nessa manhã eu quero te dizer, eu não sei com qual planos, quais frustrações você entrou aqui nessa manhã. Sabe, às vezes você está como aquela mulher, com os sonhos, os projetos enterrados. Mas eu venho te dizer que Jesus, ele é a voz na porta do túmulo de todo Lázaro. E se ele mandou Lázaro sair e vir à vida, nessa manhã ele pode trazer à existência e à vida aquilo que na tua vida está parado, morto. Sabe, a pandemia não nos para, as notícias lá de fora não nos param, porque a nossa confiança e a nossa busca está em Deus, não nas coisas contrárias. Aleluia. E aí eu termino dizendo: quem fracassa na oração, fracassa na vida. Quem fracassa na oração, fracassa no altar. Quem fracassa na oração, fracassa nos relacionamentos. Sabe, essa mulher entra para o quarto e ela vai orar e gerar um milagre. E diz que as vasilhas vão se enchendo. O milagre vai sendo gerado conforme ela vai orando. E o texto diz que ela coloca ela e os filhos para dentro do quarto. Sabe? E quando o milagre acontece, essa mulher, ela não busca só a direção de Deus, mas quando o milagre acontece, ela vai até o homem de Deus e faz ele saber que o milagre aconteceu. Porque quando Deus nos dá a direção, quando Deus nos dá o propósito, nós precisamos ser fiéis a Deus. Aleluia. Pode cantar, gente. Sabe, muita gente ora para Deus mudar a história, e quando Deus muda, ele sai da igreja. Ele não volta ao homem de Deus para dizer: Deus fez o milagre. Eu conheço muita gente ao longo da minha vida que orou para Deus dar uma casa, e quando Deus deu a casa, cuidava tanto da casa que não vinha mais para a igreja. Gente que orou e disse: Deus, me dá um carro, porque eu vou levar os meus irmãos para a igreja. Mas quando ele ganhou o carro, ele era tão zeloso com o carro, ele lavava tanto o carro, que ele parou de vir na igreja. Sabe, nessa manhã eu quero te dizer: não deixe que a bênção se torne maldição na tua vida. Quando você receber um milagre pelo qual você tanto orou, venha para a casa do Senhor, alegre-se no Senhor, testemunhe, faça um culto de ação de graças, conte para o pastor, suba nesse altar e diga: Deus é fiel, Ele respondeu as minhas orações, Ele respondeu o meu clamor, porque Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que eu desejo, que eu sonho. A Bíblia diz que Ele é fiel para fazer muito mais daquilo que desejamos, que imaginamos, ou daquilo que subiu ao coração do homem. Oh!